SESC, tudo bem? Eu me chamo Malu, estou aqui com o Gabriel e hoje o tema da nossa aula vai ser Planejamento Sucessório e Previdenciário. Tudo bom, pessoal da SESC? Me chamo Gabriel Linhares, sou assessor de investimentos dentro da JB3 e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre um assunto que é muito um tabu, né? Se vale a pena, se não vale a pena, para que serve no final das contas. Muita gente tem esses produtos dentro da carteira e na verdade nem sabe se aquilo ali realmente está suprindo as necessidades dele, está fazendo sentido para o que hoje o cliente tem de patrimônio. Então acho que a Malu já pode começar aí falando um pouco de previdência, né? Acho que pode ser o primeiro assunto que a gente tocar, então, por favor. Vamos lá. Então, assim, hoje, pessoal, a gente tem duas previdências, né? A pública, que é o que a gente conhece pela Previdência do Estado, INSS, e a Previdência Privada, né? Então, assim, no âmbito de Previdência Privada, que é onde a gente vai começar, o mais importante é a gente saber que tem dois tipos diferentes. Primeiro, o PGBL e o segundo, o VGBL. Ou seja, quando a gente for escolher um produto de previdência, a gente tem que fazer primeiro essa escolha, definir qual tipo de produto que é ideal para mim. Bom, e como que eu vou saber qual que é o produto correto? O PGBL, como a gente falou na última aula, ele é indicado para pessoas que fazem a declaração de imposto de renda no modelo completo. Ou geralmente, assim, em muitos casos, que tem a renda bruta acima de uns 80, 100 mil reais já faz bastante sentido. Por quê? Porque o PGBL permite abater até 12% da sua base de cálculo. Ou seja, pensa assim, se eu tenho uma renda de 100 mil reais, eu vou tributar 27,5 sobre os 100, correto? Agora, se eu puder usar o benefício do PGBL, a minha renda bruta sai de 100 mil para 88 mil reais. Ou seja, é uma diferença muito significativa. Já vai ajudar, né? E fora essa modalidade de planos, né? Claro que no final das contas tem uma questão do resgate. Perfeito. Uma hora uma pessoa vai ter que utilizar. E o PGBL vai incidir sobre o capital inteiro, então é bem importante a gente entender que esse desconto no imposto não vem de graça. Claro, Exatamente. vai compensar, mas não vem exatamente de graça. E o VGBL, que seria outra modalidade de plano, vai incidir sobre só a rentabilidade. E além dessa diferença dos planos, a gente tem uma diferença também na tributação, que a gente pode escolher duas tabelas, a progressiva e a regressiva. Isso vai depender muito do volume de quanto você vai resgatar, quanto tempo você vai ficar dentro da previdência. Às vezes a pessoa vai ficar ali, tem mais 3 anos para contribuir e vai resgatar um valor X, né? Um valor às vezes não tão expressivo para complementar exatamente a renda dela. Faz mais sentido uma tabela progressiva. Enfim, eventualmente, né? Às vezes a gente vê, se a sua renda lá na frente, sua renda bruta, por exemplo, entre INSS e a própria Previdência Privada, não for uma renda muito elevada, pode ser que faz sentido o regime progressivo. A grande maioria dos casos das pessoas faz mais sentido o regressivo. Só que o regressivo tem uma característica interessante, que ele é indicado realmente para o longo prazo. Então, quando a gente fala em Previdência Privada com regime regressivo, vamos sempre pensar lá na nossa aposentadoria, na nossa independência financeira, porque quanto mais tempo você deixa o dinheiro lá na Previdência, menor vai ser a sua tributação lá na frente. Então, como o Gabriel falou, no PGBL a gente vai pagar o imposto de renda sobre o todo lá na frente, ou seja, a gente tem um desconto no presente, mas paga bastante lá na frente. Em contrapartida, você deixa de pagar 27,5 no presente para poder pagar só 10 lá na frente. Então, e o seu dinheiro no tempo ainda fica rendendo. Então, assim, é uma estratégia muito bacana para quem tem renda bruta tributável elevada. E assim, Manu, eu acho que além dessa questão da contribuição, acho que a gente pode levar em consideração, mas por que numa previdência, às vezes não uma carteira de ações, não um fundo de investimento, não um título de renda fixa. Eu acho que o mais interessante da previdência é a gente vai estar num fundo de investimento, é claro, né? Querendo ou não, mas a gente tem a questão da realmente tributação só na hora do resgate. Se a gente for fazer uma carteira de ações, uma carteira de fundos imobiliários, fundo de investimento, no meio do caminho a gente vai pagando alguns impostos. E que num curto prazo, ali, às vezes no intervalo de 2, 3, 4, 5 anos, não faz tanto sentido. Exato. Mas a gente vai olhar ali para uma janela de 10, 15, às vezes 12 anos, já é uma conta absurda. Às vezes de 11 mil reais a gente está falando de 9, né? Num
valor não tão significativo, mas quando a gente vai aumentando essa régua, faz aquela boca de jacaré, né? Que faz totalmente diferença na hora de tu complementar a tua renda, na hora da sucessão. Então acho que isso é bem importante a gente também sempre estar calculando para ver realmente o que vale mais a pena. Esse até que o Gabriel falou é o famoso come cotas, né? Exato. Acho que é legal explicar um pouquinho também pro pessoal. Então, o que acontece com os fundos de renda fixa e multimercados, né? Principalmente esses dois, tem algumas outras modalidades que entram na questão do come cotas, mas ele nada mais é do que um adiantamento de imposto de renda feito pelo governo, tá? Então isso é feito de uma cobrança automática dentro da tua corretora, dentro do banco, independente de onde tu vai ter esse fundo de investimento. E eles acontecem sempre dia 31 de maio, dia 31 de novembro. Sempre 30 de novembro, desculpa. Sempre nessa janela de 6 meses, tá? A gente está falando ali de 1º de junho até dia 30 de novembro, o que tiver de rentabilidade positiva, 15% o governo vai morder, tá? E como que ele faz isso? Ele vai comer as cotas. Tu vai ver que às vezes tu tem 10 mil cotas de um fundo, rendeu, enfim, R$1.000, 150 cotas, 15 cotas vai ser do fundo, vai ser do governo. Ele vai buscar isso para ele, tá? Isso acontece de forma, como eu falei, automática, sempre geralmente no final do dia. Vocês podem ver que até mesmo no gráfico de evolução, quando a gente for pegar, olhar um pouco mais a fundo, até mesmo dentro do extrato do banco, vai ter essa cobrança. Então, assim, às vezes, R$150, ou enfim, 15 cotas, em 6, 2, 3 anos ali vai dar uma diferença de R$500 dentro de um patrimônio um pouco mais expressivo. Mas quando a gente começa a, vamos dizer, estender esse prazo, a diferença fica absurda. E por isso a vantagem da previdência privada, porque não tem essa antecipação de imposto de renda. Ou seja, o seu dinheiro fica rendendo tranquilamente, né, até você usufruir dele lá na frente. Então, isso também é muito importante. Acho que uma dúvida também que as pessoas costumam ter é como que eu posso usufruir do meu dinheiro lá na frente, né? Porque a previdência privada, geralmente, as pessoas elas optam por resgatar o dinheiro ou por transformar em renda. Então, acho que é legal trazer alguns exemplos mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia. Então, por exemplo, chegou lá na frente, tem acumulado R$1 milhão. Você pode perguntar assim: instituição, que foi quem segurou o teu plano, que foi quem... Enfim, a seguradora. A própria seguradora, né? Quanto que você me paga de renda por esse R$1 milhão? Eu pago, por exemplo, 5 mil. Beleza. 5 mil acho que não tá legal, então vou optar por fazer uma renda por um prazo certo. Por exemplo, uma renda por 15 anos. Seguradora, eu tenho R$1 milhão e acho que eu vou viver mais 15 anos. Quanto que você me paga? Então agora 15 anos, acho que eu vou pagar 10. Beleza, também não tá legal. Então eu também posso resgatar, posso fazer uma renda vitalícia, que seria essa primeira opção de 5 mil, e uma renda vitalícia reversível aos herdeiros. Então isso também é interessante, herdeiros, beneficiários geralmente, né? Então assim, por exemplo, cheguei lá na frente, o que acontece em muitos casos, né? Se você tem R$1 milhão poxa, eu optei por renda vitalícia, e você morre em 5 anos, o valor fica para a seguradora. Agora, se você opta, por exemplo, por uma renda vitalícia com reversão, aí já não fica para a seguradora. Claro que a gente vai ter um custo muito maior. Às vezes, pagar de 5 mil, eles vão te pagar 4, 3, mas isso é muito interessante, principalmente quando tu é o único provedor de renda da tua família. Exato. Então, de não deixar o pessoal desassistido no momento, não, acho que eu vou viver mais 10 anos, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Né? Então, isso é sempre importante, ele estar muito alinhado, né? E daí que eu acho que a gente pode entrar também na parte de seguros. Seguro e até sucessão da própria previdência. Exato. Porque esse negócio de a gente não deixar desassistir os nossos familiares é muito interessante, porque a previdência, além de ter essa característica de você poder fazer a reversão para o herdeiro, para o beneficiário, enfim, ela também tem uma característica muito legal de sucessão. Atualmente no Brasil, digamos aqui em Santa Catarina, os planos, né, é a lei atual, né, muda muito, assim. O PGBL e o VGBL são vistos como seguro. Então, o que acontece? Se você venha a falecer,
o dinheiro ele vai automaticamente em até 30 dias para o teu beneficiário. Então essa característica é muito legal. Em alguns estados já não tem. Alguns estados é somente o VGBL, outros já não tem. Ainda se fala talvez em tributar. Então assim, em 2021 para Santa Catarina o cenário é esse. Mas então é uma estratégia muito interessante assim para quem pensa, enfim, a gente sabe que no momento de sucessão tem os custos com inventário, com advogado, então talvez ter uma parte do teu recurso já em previdência que vai funcionar como seguro é uma estratégia muito bacana. E que muitas pessoas, por conta desses custos, acabam às vezes gastando o próprio patrimônio que está ali, que batalhou, que construiu para poder pagar, poder se virar. E também acho que um ponto bem importante é que no final também da Previdência tu tem a possibilidade de resgatar todo aquele valor para ti, né? E que, enfim, tu pode achar que 5 mil reais, 4 mil reais não vai fazer tanto sentido e que tu tem um outro investimento, uma outra oportunidade que vai te dar uma rentabilidade melhor, uma renda mensal melhor. Então, assim, não só pensar nessa questão da seguradora te dar um salário, enfim, de estar contratando isso, mas também de pensar de um outro viés. Exato. E acho que essa parte de previdência, a nossa ideia era trazer esses pontos muito importantes, assim, acho que, espero que tenha ficado claro, acho que é uma decisão bem importante quando a gente opta por um plano de previdência, principalmente a questão do regime tributário, até o tipo de plano é muito importante, porque muitas pessoas, a gente vê muitos médicos que recebem a maior parte dos seus recursos via distribuição de lucros e acaba tirando somente um prolabore. Então, essa pessoa que tira um prolabore no mínimo, a renda bruta tributável dela é muito baixa. Então, não faz sentido ela manter uma previdência do tipo PGBL, porque ela não vai usufruir isso no benefício fiscal. Então, são pontos bem interessantes que a gente tem que abrir os olhos. Inclusive, previdência fechada, né, de entidade fechada, ela tem uma característica de PGBL. Então, vejam também se você tem alguma previdência que seja fechada e se está fazendo sentido, porque senão a gente acaba pagando imposto de renda de forma desnecessária. Às vezes está dentro de um instituto, dentro de uma instituição como um todo. E assim, com esses pontos que a gente trouxe aqui hoje, Manu, a gente pode ver que não é só complementar a renda. A Previdência vai muito além disso e é extremamente importante tu estar com o plano certo, contribuindo com o valor correto, pensando já, enfim... É muito difícil a gente hoje pensar em algo de 10, 20 anos, mas é extremamente necessário para a própria segurança. Sim, foi até o que a gente conversou muito na primeira aula. Exato. Foi sobre a importância do planejamento patrimonial, do planejamento financeiro. Quer saber, poxa, quanto que eu tenho que investir na minha previdência, ou na minha carteira de investimento, ou mesmo, poxa, eu vou comprar um imóvel, para que isso me gere uma renda lá na frente, seja de aluguel, de previdência, enfim. Então, ter esse plano traçado também faz toda a diferença. Seguindo aqui também a nossa aula, acho interessante a gente falar um pouquinho sobre a previdência pública. A gente trabalha bastante com planejamento financeiro, planejamento patrimonial no nosso dia a dia. A gente vê que, principalmente os médicos, né, contribuem de diversas formas para a previdência, seja do Estado, INSS e tudo mais. E isso é uma dor de muitas pessoas. Hoje, inclusive, a gente teve a nossa reforma da previdência. E, poxa, como é que será que está a situação de você? Já parou para analisar como é que vai ser a sua aposentadoria? Quanto que vai ter lá no final, enfim, porque hoje agora a tabela de contribuições mudou, a dedução mudou, o tempo para se aposentar também mudou, né? A gente, claro, não vai ficar pro resto da vida trabalhando como todo mundo brinca, mas é bem importante vocês entenderem hoje que chega uma idade que realmente não vai dar para se aposentar, mas a gente vai ter que diminuir o ritmo de trabalho. Será que vai ter que diminuir o ritmo da contribuição também? Isso é muito importante. Disso? Então, pode falar. Não, até assim, trazendo também do INSS um pouquinho, né? A gente faz bastante análise sobre isso e o INSS, o que muitas pessoas não sabem, é que por muito tempo foi considerado um bom investimento. Porque você pagava muito pouco durante a sua vida e tinha uma aposentadoria vitalícia com reversão ao teu cônjuge, aos herdeiros, então era um negócio muito atrativo. Hoje, com a reforma da Previdência, o cenário mudou bastante, assim, hoje, para pessoas com perfis mais jovens, talvez não faz tanto sentido contribuir para o INSS. Em contrapartida, se você está relativamente perto da aposentadoria, você que está aí nos assistindo, pode ser que faça sentido, de repente, aumentar a contribuição, entrar numa regra de transição. Então, esses pontos são muito importantes se você analisar
consulte um advogado previdenciário, consulte um contador, alguém que pode te instruir, porque isso vai te trazer muita tranquilidade e a certeza de uma renda também. E mesmo porque também um detalhe que a gente começou a estudar e olhar um pouco mais para isso também é que tem a possibilidade de quem já contribuiu há um certo tempo de manter algumas regras. Perfeito. E essas regras que vai ser importante, talvez lá para o final, você tem que saber quais delas vai te trazer uma vantagem maior para os teus objetivos. Né? A gente não consegue hoje aqui trazer qual que é a melhor regra possível para qualquer tipo de pessoa, independente se tem as mesmas profissões. É importante estar alinhado com o objetivo também, mas é um detalhe super importante também para consultar com o advogado. Perfeito, assim, eu acho que a questão da previdência, tanto a previdência do Estado, a previdência pública do INSS, isso é muito importante já vocês darem uma atenção para isso, assim, porque às vezes você está contribuindo de diversas fontes, né? Você tem diversas fontes pagadoras para você e daí, poxa, está muito desorganizada essa questão da previdência e às vezes você está pagando INSS às vezes de forma desnecessária, você já estava contribuindo o teto por outra instituição, então, sei lá, não tem como a gente fazer alguma coisa para economizar, buscar uma aposentadoria legal, então tudo isso acho que faz bastante sentido dar uma atenção. Além disso, Malu, a gente também tem a questão que a previdência pública ela não serve só como uma previdência privada, que é um complemento da renda, né? A gente tem também que serve muito como um seguro, Verdade. onde a gente tem por questão de validez, acidente, gravidez para as médicas, né? Então, assim, a gente não pode só pensar que, vou estar pensando lá na frente, na minha aposentadoria, enfim, mas em caso de alguma invalidez, muitas vezes o que salva a renda do cliente, né? Exatamente, esse seguro que a Previdência tem é uma segurança, é um benefício mesmo, né? Você ter essa questão de auxílio-doença, auxílio-maternidade, enfim, é uma garantia também para você. Então, olhem, fica uma dica aqui sobre a Previdência Pública, né? Que olhem realmente para a questão previdenciária de vocês, Sim. Acho que isso é bem importante. Eu acho que já aproveitando essa pauta aí de seguro, né, que a gente acabou entrando na parte de seguro da Previdência, acho que é legal a gente também falar um pouquinho realmente sobre seguros, né? Boa. Então, assim, hoje, vamos focar um pouquinho aqui que a gente está falando de planejamento sucessório no seguro de vida, né? Acredito que muitos de vocês devem ter seguro de vida, alguns nem sabem que tem, porque às vezes está lá pagando aqueles 50, 100 reais do banco. Está embutido em outro produto, nem Exatamente. sabe direito qual que é a pólice, o que está protegido, mas está lá. Então, assim, o convite aqui também seria, às vezes, você, né, como o maior provedor da sua família, olhar realmente assim, se a sua pólice de vida garante os teus herdeiros, o teu cônjuge, enfim, no caso de alguma falta sua, da sua morte. Por quê? Porque a gente vê muito seguro de vida que está mal dimensionado. Eu acho que é muito comum isso. Às vezes a gente vê, o cliente vem com seguro de vida, 500 mil, 1 milhão, poxa, como é que foi feita essa fundação? Sei lá, chutômetro. Eu tava precisando ali e achei que era um valor bom, não é muito bem assim que deve acontecer, né? Pelo contrário, a gente tem que pensar na questão de custos de sucessão, se numa falta sua tem algum complemento de renda, se já tem, já diminui bastante, né? Às vezes a pessoa não vai precisar investir aquele valor para conseguir um retorno mensal ou algo nesse gênero, então assim, muitas apólices a gente pega às vezes de 1 milhão, de 500 mil, que o cliente tem um patrimônio grande, acha que precisa ter uma apólice gigante de seguro, e na verdade não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem que outros seguros são tão importantes quanto, dependendo do caso, então não só na questão de seguro de vida, mas de um bem, né, seguro de casa, é uma coisa que pouquíssimas pessoas acabam tendo acesso por não ser o costume do brasileiro, né? A gente faz seguro, às vezes, para o carro e acaba não fazendo seguro para casa, né? Sendo que a casa geralmente é o nosso maior patrimônio. E a casa, inclusive, ela tem um valor muito barato. Então, assim, façam o seguro dos seus imóveis, porque realmente faz muito sentido. Porque caso venha acontecer alguma coisa com o seu imóvel, é uma perda patrimonial muito grande. Exato. Então, acho que é muito interessante. E ainda falando, assim, sobre a questão de seguro de vida, esse cálculo assim de entender realmente a nossa necessidade faz toda a diferença. Às vezes eu também vejo clientes que têm seguro de vida e ao mesmo tempo tem um patrimônio já bastante significativo, um patrimônio, às vezes uma parte já está em previdência, eu digo, poxa, para que manter esse seguro de vida? Exato. Então assim, às vezes a gente vê cliente com seguro de vida de forma desnecessária, ou mesmo cliente que contratou um seguro de vida lá há 10 anos, por exemplo, e mantém o mesmo valor. Não tem necessidade. Se
geralmente, né, em 10 anos o nosso patrimônio vai crescendo. Então, a nossa necessidade lá de 10 anos atrás não é a mesma de hoje. Né? Um exemplo também bem bacana que uma vez eu peguei junto assim, conversando com o cliente, ele tinha seguro de vida e ele não tinha filhos, ele tinha uma esposa. A esposa ganhava até um pouco melhor que ele tinha uma pólice muito grande de seguro e não fazia sentido algum, porque a esposa conseguiria pagar o inventário em qualquer coisa, ele também, se acontecesse o inverso, e não teria problema nenhum, na verdade, de cancelar o seguro. Era um custo totalmente inútil que ele podia estar usando em outra coisa, Claro. nem que seja consumo, Sim. mas ele podia estar utilizando em outra coisa. E assim, isso é bem comum, né? A gente vê também bastante cliente com aquele famoso seguro de vida resgatável. Sim. Então, isso também é um ponto muito interessante, assim, né? Geralmente, quando a gente adquire um seguro de vida resgatável, é natural que na nossa cabeça a gente torne esse seguro como um investimento, né? A gente vê o seguro de vida resgatável como um investimento, quando na verdade não é. Geralmente, assim, a grande maioria do mercado, o seguro de vida resgatável, ele reajusta anualmente somente pelo índice da inflação, que é o IPCA. Então, ele não é um investimento. E a partir do momento que você resgata, o seu seguro de vida deixa de existir. Então, assim, poxa, será que faz sentido mesmo eu ter esse seguro de vida resgatável? Eu acho que vai fazer sentido quando a pessoa tem a necessidade de fazer um recurso e tem uma previsão de não ter essa necessidade. Exato. Né? Tá com 2 filhos dentro da faculdade e daqui a 5 anos eles estão super bem e vão ter condições de se bancar. É um caso super interessante de ter um caso de seguro resgatável. Perfeito. Mas muitas vezes, dando exemplo lá, o cliente teve recém 2 filhos, os filhos vão demorar 20, 30 anos até fazerem as suas vidas, a esposa também não trabalha, então é algo de se pensar de às vezes pegar um seguro de vida mesmo, porque vai sair mais barato com uma pólice maior, né? Essa toda proporcionalidade, né, que a gente chama, também vai pesar bastante na hora de fazer esses detalhes. Exatamente. Então, assim, sempre olhem, né, para o seguro que vocês têm hoje. E falando sobre outros seguros também que a gente ouve bastante, é o DIT, né, de incapacidade temporária. Então, a gente sabe, assim, principalmente médicos, cirurgiãos, né, claro que vocês são anestésicos, mas, assim, falando de alguns médicos com perfis diferentes, poxa, às vezes tem algum problema com o seu metacarpiano, fica sem operar. O que acontece? Poxa, como que ele vai compor a renda nos 6 meses que ele não consegue operar? Então, o DIT é um seguro justamente para isso, para incapacidade temporária, responsabilidade civil. Na questão aí do pessoal, principalmente os médicos homens aí, que tem aquele jogo na quarta-feira à noite e que acaba, enfim, a gente está sempre exposto, né? Acaba caindo de mau jeito, faz uma lesão, fica possibilidade de ir até o trabalho, de fazer alguma atividade em particular. Isso vai complicar bastante e sim, existe um seguro para isso. Existe, que te garante a mesma renda que você tem por um período determinado. E também o de responsabilidade civil, que eu acho que é um seguro bem interessante também, né? Que no caso de, enfim, algum erro médico, alguma coisa, ou algum paciente que, enfim, não se sentiu bem assistido pelo médico, também tem esse de responsabilidade civil que garante, né? Até um valor também para você ficar seguro, pagar os horários de advogados quando necessário. Então, assim, seguro é importante, muito importante, mas sempre olhem realmente a necessidade de vocês. Então, às vezes o DIT, como a gente falou, ele é interessante, sim, mas se você já tem um patrimônio bem consolidado, talvez já não seja necessário. Se já tem rendimentos provenientes de outros lugares e, enfim, a tua ocupação profissional não representa, às vezes, nem 50% de quanto tu ganha no mês, tu trabalha porque ama muito, não faz sentido. Exato. Entendeu? Então, acho que é isso. Sobre seguro de vida, invalidez também, invalidez é super importante, você realmente entender a sua necessidade. Poxa, eu hoje tenho 50 anos e sou o maior provedor da minha família. Se eu fico inválido, como fica a situação dos meus filhos, que, poxa, ainda não se formaram na faculdade e tudo mais? Beleza, eu tenho que ter um seguro de invalidez que me garanta, pelo menos até pagar a faculdade ou até os meus 90 anos. Então, são decisões que a gente vai tomando, né, durante a vida e acertando justamente para nos prevenir. E como eu falei, quanto maior a nossa idade, maior o nosso acúmulo de patrimônio, menor a nossa necessidade de seguro. Então, o seguro não é para fazer e esquecer. É para você fazer e olhar pelo menos uma vez por ano, eu recomendo. O nosso patrimônio vai aumentando. Dificilmente a gente vai esquecer, porque toda vez tem aquele desconto, mas tem gente que esquece, sim, e que, como a gente já cansou de mencionar, tinha uma necessidade num passado não tão distante, mas a gente vai mudando, né? Não só todo ano, mas como todo dia. E as situações vão sendo diferentes também. Exato.
E agora, por último, a gente vai falar de planejamento sucessório, mais especificamente algo que muita gente tem dúvida, que são os regimes de casamento, né? Malu, por favor, tu que é especialista no assunto. Bom, acho que o regime de casamento, né, a gente tem vários, assim, aqui eu acho que eu vou selecionar os 3 mais comuns que a gente vê no nosso dia a dia. Vamos lá. Separação total de bens, comunhão total de bens e comunhão parcial de bens / união estável, porque hoje a união estável foi julgada aí pelo STF, que equivale, tem os mesmos direitos da comunhão parcial de bens. Então vamos lá, começando pela comunhão total. Comunhão total, quando a gente casa em comunhão total de bens, o que significa? Todos os bens adquiridos antes da união e durante a união são dos dois. Então, por exemplo, casei com meu marido, eu tinha um apartamento e ele não tinha nada. Aí juntos a gente comprou um apartamento, compramos um carro, a gente também tem, sei lá, R$1 milhão em dinheiro, beleza. Vamos, não deu mais certo, a gente vai se separar. Como é que fica nesse cenário? Então fica num cenário que vai vir o meu apartamento pra cá e no cenário de separação vai ser dos dois. Então assim, isso é bem importante a gente ter conhecimento. Geralmente se casar, antigamente, né, acho que foi talvez até 1980, por aí, o comum era comunhão total de bens. Então assim, se você não deixava o regime claro no cartório, era comunhão total de bens. Hoje já é diferente. Hoje, assim, se a gente não escolhe o regime, o cartório automaticamente coloca o comunhão parcial de bens. Qual que é a diferença desse, primeiro? É que, no caso, esse apartamento seria meu, porque esse apartamento já era meu. Então, assim, nesse cenário seria basicamente isso. Aí, quando a gente fala no cenário de sucessão, aí o que acontece? No comunhão, tanto no comunhão total quanto comunhão parcial, vai ter a meação. Então, o que é a meação? Meação é que metade do patrimônio já é do cônjuge. Então, aqui não vai incidir imposto em TCMD, não vai incidir advogado, nada. Vai automaticamente para o cônjuge sobrevivente. Enquanto que a outra metade vai para os herdeiros necessários. Então, o que são os herdeiros necessários? Geralmente são os nossos filhos. Se não temos filhos, são os nossos ascendentes, né? Então, seriam os nossos pais. Então, isso é bem importante que todo mundo tenha conhecimento. Então, assim, no momento de escolher um regime que faz bastante diferença. E aquele apartamento que inicialmente seria meu, no caso da minha morte, o meu cônjuge vai herdar também. Então, ele entra como concorrente, né, com os meus outros herdeiros, que poderiam ser meus filhos. Exato. Então, isso é bem importante todo mundo ter conhecimento. E sobre o separação total de bens, que também é um regime bem comum hoje no dia a dia, o que é meu e o que é do meu cônjuge é do meu cônjuge. Mas, que eu acho que aí é uma coisa que muitas pessoas não sabem, se eu morrer, o meu cônjuge entra sim como herdeiro. Então ele concorre com os meus filhos nesse caso. Então isso é muito importante. Muitas pessoas casam no regime de separação total de bens e acham que tá tudo tranquilo, que se eu morrer vai ficar com meus filhos. Não é bem assim, tá? Então, assim, ele entra sim como herdeiro e concorre, né? Acho que até um exemplo bem bacana de dar é que eu e a Malu, a gente já fez um trabalho para uma médica até, onde ela tinha um filho e o cônjuge dela tinha um outro filho de outros regimes de casamento. E aconteceu que eles queriam deixar o que cada um era consigo. Eles já eram mais velhos, assim, se conheceram mais velhos, né? E cada um, poxa, eu quero deixar meu bem para minha filha e ele quer deixar o bem para a filha dela. Exatamente. E acabaram fazendo essa questão da comunhão total de bens, então, separação total de bens. Então, assim, foi até uma surpresa para eles, pô, mas se ele vai concorrer e tal, não tem como fazer, vamos dizer, um impedimento, algo desse gênero, e realmente não tem. Isso é bem importante a gente fixar, exatamente para num eventual evento, assim, não ter a surpresa. Exato. Né? Porque a gente até costuma brincar, a gente tem 2 certezas na vida, né? A morte e a cobrança de imposto. Então, assim, antes de qualquer coisa é super importante, por mais que a gente não goste do assunto, tratar sobre. Né? Não é um assunto que as pessoas amam falar, mas que vão gerar dúvidas. Exato. Vão gerar questionamentos e é muito importante estar resolvido isso, né? Então, assim, saibam disso, né? Aí, acho que falando só sobre no caso de separação, né? Do regime de separação total, aí sim, separei em vida, beleza, o que é meu, o que é seu. Mas, de novo, na morte o cenário muda. Então, saibam, tenham conhecimento, né? Acho que isso é muito importante.
às vezes, poxa, não, mas não tem como fazer alguma estratégia para que esse cônjuge não entre como herdeiro? Olha, dificilmente. A gente já consultei alguns advogados, é um cenário muito difícil, assim, realmente, porque ele entra como herdeiro e, por lei, né, não tem como a gente tirar. Daria para fazer talvez uma possível antecipação, deixar preferencialmente alguns bens para os filhos. Enfim, alguma estratégia a gente consegue fazer via testamento, né? Doação em vida. Doação em vida. Enfim, vai incidir imposto, mas é muito melhor tu ter a garantia de que aquilo vai ficar para a pessoa que tu queira deixar, Isso. do que propriamente ficar o pessoal concorrendo entre os bens, né? Isso, e até desde que respeite também o limite da legítima. Exato. Então, assim, isso é muito importante. Por exemplo, eu não posso, vou sair doando patrimônio para todo mundo, sendo que eu tenho meus filhos. Eu tenho que respeitar o limite da legítima. Então, pelo menos 50% do meu patrimônio tem que ir para os meus herdeiros legais. Exato. Então, isso é muito importante. Assim, a gente pode fazer doações. Poxa, eu quero ajudar uma ONG, quero fazer alguma doação. Claro que pode, tranquilo. Desde que respeite o limite sempre da legítima. Às vezes doar uma casa para um amigo, para um conhecido que é muito próximo, exato. Então, assim, para o irmão, às vezes. Então, Perfeito. assim, é bem importante a gente entender que isso pode, sim, ser uma complicação lá na frente. Né? Por isso que é sempre bom consultar pessoas especializadas para que você faça o correto, para justamente não ter esse problema lá na frente, né? Exatamente. E assim, acho que um ponto legal que o Gabriel trouxe foi a questão da doação em vida, né? Hoje é uma estratégia muito utilizada por muitas pessoas. Geralmente a gente vai ficando mais velho e vai planejando uma sucessão muito adequada, assim, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, a gente já ter uma sucessão tranquila. Por quê? Porque você vai economizar imposto, vai economizar horários com advogados, além de deixar a tua família totalmente tranquila. Ou seja, no momento de sucessão, não vai ser necessário longos inventários, ou a família tem que disponibilizar às vezes, um recurso que ela não tem para o inventário rolar. Então, uma coisa até que acontece bastante, principalmente em bens como casa, carro, bens mais caros e que vão entrar na hora do inventário, é deixar já nos nomes dos filhos. Eu vou comprar uma casa de praia em algum lugar, comprar um sítio, uma chácara, já deixa no nome de um filho específico. Já faz a doação, né? Já deixa ali tudo pronto exatamente para futuramente, é claro, você vai utilizar, vai fazer tudo como deve fazer, mas enfim, já deixa ele pronto para ele não ter nenhuma surpresa na hora de fazer o inventário, né? Perfeito. E essa doação antecipada, acho que tem alguns pontos importantes, né? A gente pode fazer a doação com usufruto, que significa o quê? Poxa, doei meus imóveis. Só que desses imóveis eu tenho renda. Então, o que acontece? Vitalícia, enquanto eu viver, eu vou receber as rendas, né, que seriam os frutos desse apartamento. Então, meu filho é o dono, mas o aluguel vem para mim eternamente, até eu viver. E quando eu morrer, obviamente, aí vai para o meu filho. Essa é uma estratégia muito legal. Outro ponto, doação não comporta arrependimento. Então, a não ser que o seu filho te mate, queira te matar, alguma coisa, é verdade. A gente brinca, mas é verdade. Assim, somente num cenário catastrófico como esse, o imóvel pode voltar para você, ou um investimento financeiro. Então, assim, não comporta arrependimento. Então, assim, toda doação a gente tem que saber bem o que a gente está fazendo. Exato. Então, por isso que, eventualmente, a gente utiliza algumas estratégias, como, por exemplo, hoje eu tenho 60 anos e eu gasto, em média, 20 mil por mês. Então, eu vou precisar, vamos supor, de 3, 4 milhões de reais para me manter até os meus 90 anos. Beleza. Então, isso eu não vou doar. Exato. Então, eu guardo uma parte do meu dinheiro e fico ali comigo. E o resto, poxa, se eu tenho mais patrimônio do que 3, 4 milhões, eu posso doar tranquilamente. Então, assim, ter essa noção, entender o quanto que você precisa é uma estratégia bem legal. Não, com certeza, né, Malu? E cabe totalmente no que a gente já falou anteriormente dentro dessa aula. Né? Não só na questão da previdência, do seguro, mas também prestar atenção nessa parte que pega muita gente de surpresa, né? Na verdade, acaba não pegando a gente de surpresa porque a pessoa já foi. Sim. Mas pega quem está fazendo a herança com surpresa, né? Então, isso é bem importante, já está sanado. Também, na parte de um seguro de vida, avisar os beneficiários, né? Eu acho que isso é extremamente importante, seguro e previdência. Tem a questão dos beneficiários. Tu tem um tempo limite
para fazer o resgate, né? Algumas seguradoras deixam por 6 meses, 1 ano, mas, enfim, é importante que as pessoas saibam, por mais que elas não gostem de saber, mas é importante que elas saibam que existe aquilo, porque às vezes tu contribuiu, fez tudo certinho e chega na hora e ninguém consegue usar porque não sabiam, né? Vão descobrir depois de 5 anos e, putz, daí já... Não, e por isso, assim, essa estratégia, assim, da previdência e do seguro, ela é importante. Porque provavelmente vocês já viram história de famílias ali que está com o inventário tramitando há anos, ou que está lá com o terreno desvalorizando, sendo apropriado por outra pessoa. Então, assim, por que isso acontece? Porque os herdeiros não tinham dinheiro para liberar o inventário. Exato. Então, isso é muito comum, tá? Às vezes o custo do inventário vai ser, por exemplo, 250 mil. O herdeiro, às vezes, não vai ter 250 mil para ser descapitalizado. Então, como que a gente pode fazer isso para que não seja necessário? Doar em vida, porque quando você morrer, aquilo já é do seu herdeiro, então ele não vai ter que se preocupar. Ter uma previdência, ter um seguro, tudo isso vai ajudar essa pessoa que ficou lá na frente a agilizar esse processo e a se virar. Vai, por exemplo, poxa, se eu já tenho ali 250 mil pingando, já libero o inventário, já resolvo a situação. Então, assim, tem estratégias muito legais que a gente pode utilizar. Acho que uma que a gente ouve bastante dos clientes e está bem alta é a própria holding patrimonial. Exato, principalmente para quem tem muitos imóveis com aluguéis. Isso não só diminui a tributação na hora de fazer, enfim, um novo contrato social por alguma tragédia, mas também na questão do imposto em vida. Claro. Né? De renda, em vez de 27,5%, a gente está reduzindo... 33%. Exato. É muita coisa. Então, assim, você consegue colocar os seus imóveis dentro de uma empresa, doar as cotas em vida para os herdeiros. Então, só aqui vai ser uma economia muito legal. Porque, assim, quando a gente integraliza o imóvel numa empresa, a gente integraliza geralmente pelo valor do imposto de renda. E a gente sabe que, geralmente, no imposto de renda, o nosso valor não é o valor de mercado, né? Não é ajustado todo mês. Sim. Então, você integralizar e pagar imposto sobre isso é muito menor do que lá na frente o herdeiro tem que pagar sobre o valor venal ou o valor de mercado. Exato. Então, isso também ajuda a economizar. Além do que, né, hoje o ITCMD em Santa Catarina chega a 7%, 8%, e há um projeto, assim, só para falar um pouquinho, o ITCMD é um imposto estadual, então cada região cobra o seu, por exemplo, São Paulo é 4%, Porto Alegre é 4%, Rio Grande do Sul é 4%, se eu não me engano, e aqui em Santa Catarina é 7%, 8%. E se fala muito, né, ali, Senado e tudo mais, de tornar esse imposto federal e aumentar a alíquota para 20%. Por quê? Porque em países desenvolvidos, Estados Unidos, Japão, o imposto chega até 80% sobre doação e herança e tudo mais. Então, assim, é importante, assim, pensar sobre isso, antes que esse imposto, poxa, vire 20% e seja muito maior lá na frente. Então, pessoal, para concluir a nossa aula, né, nossa conversa praticamente aqui sobre sucessão patrimonial, foi um pouco mais extensa que a outra aula, algo normal, porque aqui a gente tem muitos detalhes, tem que pensar em muita coisa, né? Não só nos filhos, no cônjuge, mas também em quem são seus herdeiros. Hoje, teu patrimônio está protegido, tua sucessão está protegida. Você tá protegido. Exatamente. Você, né, no caso de, como a gente falou, de validez, de acidente, gravidez, tem diversos pontos onde a gente tem que prestar atenção e todo detalhe é extremamente importante, né? Então, assim, a gente falou bastante sobre previdência, tanto a pública quanto a privada. Sim. Falamos também sobre sucessão, que é um tema super importante, e seguros. Então, acho que foi uma aula bem completa, né? Acho que é uma aula bem bacana. De novo, a gente se coloca à disposição, né, pra gente conversar mais sobre esse tema. Quem tiver interesse, né, pode nos chamar, fiquem à vontade. E aqui na sequência a gente vai trazer os cases também de novo para exemplificar ainda mais esse campo de atuação. E trazer um pouco mais desse pessoal para a realidade, né? Perfeito. A gente falou diversos exemplos, mas é legal botar isso na ponta do lápis. Cases, a gente gosta de trazer cases reais. Obviamente a gente costuma alterar os números, né, para não categorizar que seja alguém específico, mas acho que é legal vocês entenderem realmente esse campo Isso aí que a gente está falando. né? Isso na prática faz toda a diferença. Muito obrigada. Até a próxima. Oi, pessoal. Falei que traria aqui na sequência alguns cases sobre previdência, sobre planejamento sucessório, e achei interessante trazer esse primeiro, que é comparando, né, um aporte em uma previdência do tipo VGBL e um aporte em um fundo de investimento comum e tradicional. Nessa simulação, a gente considerou um aporte de R$1 milhão,
O regime regressivo de tributação para o VGBL, ou seja, aquele, né, que depois de 10 anos fica uma alíquota de 10%, uma rentabilidade estimada para o fundo e para a previdência de 6% ao ano, e o prazo de resgate desse recurso em até 13 anos, que costuma ser o prazo de resgate das previdências aqui no Brasil. Então, comparando, né, o fundo de investimento e essa previdência do tipo VGBL, o imposto de renda para o fundo de investimento é de 15% sobre o lucro obtido no período, enquanto que para o VGBL o imposto de renda é somente 10% sobre o lucro, obviamente depois de 10 anos que você fez esse aporte. Então, o valor bruto acumulado em ambos os casos são de R$ 2.132.000. Entretanto, o valor a resgatar líquido do fundo de investimento é R$ 1.906.000, enquanto que o VGBL R$ 2.019.000. Por conta do quê? Pelo fato da diferença de imposto de renda e também a diferença do come-cotas, né? Hoje, previdências do tipo VGBL não incide come-cotas. O come-cotas é uma antecipação do nosso imposto de renda, cobrado sempre em todos os fundos de investimento em maio e em novembro. Então, essa antecipação, essa isenção também de come-cotas é algo muito interessante. Ou seja, em previdência, nesse cenário que a gente trouxe, você economizaria R$ 113.000, ou seja, mais de 10% do seu aporte inicial. Então, é algo bastante interessante, então se justifica muito optar por um VGBL ao invés de um fundo de investimento quando você pensa, né, nesse investimento lá para o longo prazo. Nesse outro caso, a gente pegou um cliente que possui um patrimônio de R$ 1.500.000 e gostaria de contratar um seguro de vida. Então, esse cliente buscou uma ajuda profissional e quero contratar um seguro de vida. Então, inicialmente, o que a gente fez? A gente analisou as rendas e despesas familiares e vimos que o cliente era o maior provedor da família, sendo responsável por 60% da renda familiar. Além disso, o casal tinha 2 filhos menores de idade. Então, aí que surgiu essa preocupação do cliente. Se acontece alguma coisa comigo, como que ficam os meus filhos na minha falta? Como que, enfim, a minha esposa vai conseguir manter o padrão de vida e tudo mais. Então, observamos que o regime de casamento era o de comunhão parcial de bens. Logo, o cônjuge ele é meeiro do patrimônio. Então, como a gente explicou na nossa aula, que no caso de comunhão, tudo que for comunhão, seja parcial ou seja total, o cônjuge ele é meeiro, ou seja, ele já é dono de metade desse patrimônio. Ou seja, entraria então no inventário somente metade do patrimônio, que seriam R$ 750.000. Então, a gente calculou os custos com o inventário e foi estimado em torno de R$ 150.000 entre ITCMD, que é o nosso imposto sobre causa-morte e doação, e advogados. Aqui em Santa Catarina, hoje em 2021, o imposto fica entre 7% e 8%. E advogados a gente considerou aí em torno de 12%, tá? Tem advogado que pratica uma tabela menor, tem advogado que pratica uma tabela maior, mas 12 seria um bom número. Ademais, consideramos uma renda adicional para a família até que o filho mais novo se forme na faculdade. E para isso seriam necessários em torno de R$ 2 milhões, ou seja, esse filho mais novo tinha 8 anos. Então, o que a gente fez? A gente considerou uma renda adicional, né, para manter o mesmo padrão de vida familiar até os 25 anos dele, onde ele poderia se graduar na faculdade, o outro filho também, e manteria esse mesmo padrão de vida atual. Então, seriam necessários o quê? Mais R$ 2 milhões. Ou seja, esse cliente especificamente precisa de um seguro de vida de R$ 2.150.000. Então, assim, aqui é como a gente calcula realmente a necessidade de seguro de vida. Então, o que a gente vê hoje é muitas pessoas com seguro de vida com uma cobertura que não é ideal, ou alguns que precisavam de seguro de vida e não têm, ou alguns que têm e também não precisavam. Então, nesse caso, essa é a real necessidade desse cliente. E o que a gente gosta de falar? Avaliar pelo menos uma vez por ano, porque conforme a gente for aumentando o nosso patrimônio em investimentos, em previdência, enfim, menor acaba sendo a nossa necessidade de seguro de vida em muitos casos. Então, é legal a gente avaliar mesmo essa necessidade, porque quanto mais investimento a gente tem, no caso de uma falta desse maior provedor, ele já garante o padrão de vida, uma parte do padrão de vida por mais tempo. Então, a ideia aqui é fazer realmente o que o cliente precisa. Então, esse cliente
que tem em torno de 45 anos, ele precisa hoje de 2.150.000 de seguro de vida. Neste terceiro caso, a gente trouxe um case de um casal que são casados no regime de comunhão parcial de bens, onde todos os bens foram adquiridos na constância da união. Então, no caso de uma possível sucessão, ou seja, no caso de falecimento de um dos cônjuges, o inventário e a meação ocorrem da seguinte forma: metade do patrimônio já é do cônjuge sobrevivente, ou seja, do meeiro, né, que seria ou tanto o homem quanto a mulher. Então, 2 milhões já ficaria para esse cônjuge. Enquanto que 2 milhões, que seria a outra metade, a gente chama de herança. E essa herança, neste caso, está sendo dividida pelos herdeiros legítimos. No caso, os 3 filhos do casal. Então, ali em cima disso, incidiria, né, ITCMD, que é o imposto que a gente conversou na nossa aula, e advogados. Aqui a gente deixou uma alíquota estimada de 20%, que seria mais ou menos 8% de ITCMD, mais 12% de advogados. Então, cada filho teria mais ou menos R$500 mil para receber. Então, assim, nesse caso, os custos com inventário estimados seriam mais ou menos 400 mil. Então, se uma família como essa, ou quem ficou, né, não tiver disponibilidade financeira, os herdeiros, se não tiverem, por exemplo, 400 mil para pagar esses custos com inventário, aí acontece de inventário ficar tramitando, enrolando anos e anos. Por isso que muitas vezes um seguro de vida ou uma previdência privada se encaixa muito numa situação como essa, pelo fato de não passar em TCMD e não ter cobrança também de honorários advocatícios. E por fim, o nosso último case, talvez o case aí um pouco mais complexo, que é calculando realmente a viabilidade da abertura de uma administradora de bens. Então, o caso é o seguinte: um casal que possuía 6 imóveis que geravam renda de aluguel. O valor de mercado desses imóveis é de aproximadamente 9 milhões de reais e a renda gerada por esses imóveis é de 40 mil reais por mês. Atualmente, os imóveis estão na pessoa física, sendo tributados a 27,5% e o custo com a imobiliária é de 10% sobre o aluguel bruto. Bom, será que faz sentido abrir uma administradora de bens visando uma economia tributária? Foi o que a gente fez no caso ali ao lado. Então, no cenário atual, como que funciona? Bom, a renda bruta é de 40 mil reais, a taxa da imobiliária é de 10%, então, ou seja, 4 mil. Então, a gente chega, né, a um aluguel bruto de 36. Entretanto, tem a incidência de imposto de renda, de 27,5%. Então, a renda mensal líquida, o que de fato realmente esse casal consegue colocar no bolso de aluguel, é R$ 26.100. Já validando e avaliando, né, um possível cenário de abertura de uma administradora de bens, quando a gente abre uma administradora de bens, a gente tem uns custos, né, com a integralização. Então, nesse cenário, a gente estimou contador e taxas em mais ou menos R$ 2.500, cartório. Geralmente, os custos com cartório são em torno de R$ 1.000 por imóvel. ITBI, nesse caso a gente considerou o ITBI, o ITBI ele é um imposto municipal, aqui em Florianópolis é de 2%, então o ITBI de 2% sobre os 9 milhões seriam 180, ou seja, para passar o imóvel da pessoa física para uma pessoa jurídica, teria que se desembolsar R$ 180 mil. Então o total, né, nesse custo com abertura, seria de mais ou menos R$ 188.500. Agora, olhando a parte da renda, né? A renda líquida, né, oriunda do aluguel. Como seria? Então, renda bruta, R$ 40 mil. A taxa da imobiliária se manteria, 4 mil. A gente estimou aqui contador e outros custos da empresa em torno de R$ 1.000. E os impostos, que são o pulo do gato, né? Porque aqui os impostos na pessoa jurídica, né, numa administradora de bens, claro, com a finalidade de locação de imóveis próprios, é de mais ou menos 11,33%. Então, aqui a gente arredondou para 12%, ou seja, fica 4.800 frente a 9.900, né, que seria 27,5% na pessoa física. Então, a renda mensal líquida aumentaria, né, basicamente R$ 4.100, ou seja, iria para 30.200. Então, é um ganho muito interessante. Aí, beleza. Ah, mas, Malu, vou ter um custo ali de 180 mil para abrir a empresa, será que faz sentido mesmo? Então foi o que eu trouxe ali embaixo.
em quantos anos, né, os custos com a abertura da empresa se pagam? Mais ou menos 4 anos. Então, assim, não é um tempo muito longo, né? Então, para uma empresa e tudo mais, e faz bastante sentido. Além de, na possibilidade de ter uma administradora de bens, seria possível, num cenário seguinte, doar as cotas em vida, já realizando, né, a doação ali para os herdeiros, enfim, acho que isso é um cenário bastante positivo e atrativo. Então, nesse caso, recomendaria sim a abertura de uma administradora de bens, mesmo sabendo desses custos com integralização, que no primeiro momento parecem caro, mas que quando a gente olha num prazo aí, médio prazo, longo prazo, tô falando de 5, 10 anos, se justificam bastante. Então é isso, fico por aqui, espero que tenham gostado dessa aula. Essa aula foi um pouco maior que a outra, porque é um tema bastante interessante e tem muita coisa pra gente conversar. E me coloco à disposição aí de novo sempre que precisarem.